Gente de Deus, graça e paz. Primeira carta escrita por João, o primeiro versículo diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. O apóstolo João, que é autor do Evangelho, dessas cartas e do Apocalipse, ele dá um testemunho bastante importante aqui, que tem relação direta com o seu Evangelho. Possivelmente ele era pastor em Éfeso e havia já uma espécie de pré-gnosticismo. Isso tinha entrado dentro da igreja, que pregava que Jesus, pelo fato de ser Deus, não poderia ter vindo em carne, né? Tanto que nessa carta ele vai dizer que todo espírito que diz que ele não veio em carne não procede do Pai. A ênfase de João é justamente sobre a encarnação de Jesus. Destaca isso quando diz que era desde o princípio, então ele é eterno, né? O que ouvimos, ou seja, nós ouvimos a sua voz. O que vimos, ou seja, nós vimos a sua pessoa. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam, que nós tocamos, né? Tanto é que na mesa da ceia ele inclina sobre o peito de Jesus. Então ele era muito íntimo do Senhor. Isso proclamamos a respeito do quê? Da palavra da vida. Qual lição nós tiramos aqui? Que Jesus era uma pessoa de carne e osso, que o seu ministério tinha uma característica que era mais voltado àqueles que estavam à margem, aos excluídos, aqueles que ninguém dava ouvido, que não era interessante de ser abraçado nem de chegar perto. Tanto que ele faz uma opção ministerial pelos da Galileia dos gentios, né? A gente tem a grande Palestina, Judéia, Samaria e Galileia, mais ao norte, e é nessa região aí quase estrangeira ou misturada com os estrangeiros que ele mais manifesta o seu ministério, mais está presente. João chama a nossa atenção para isso. Deus é uma pessoa, não é alguém que está simplesmente lá na eternidade, recebendo louvores de anjos, assentado no trono, e sem se importar com nada nem com ninguém, não. Pelo fato de ele se tornar gente, revela isto já essencialmente, que ele tem muito interesse por nós. Mas trazendo para uma coisa mais prática, né, para o nosso cotidiano, para o dia a dia, quando a gente olha para um texto como esse, é importante a gente se atentar para o seguinte: se Deus, se ele virou gente porque ele queria manifestar afeto, proximidade, amor, expressar o seu amor, altruísmo, abraçar, abençoar, nós devemos fazer o mesmo. Então, as pessoas, por piores que elas sejam, por mais difíceis que elas sejam, por mais complicadas que elas sejam, Jesus nunca emitiu juízo sobre as pessoas. Ele amou. E o amor, ele não tem a ver com sentimento. Os sentimentos passam, né? A gente oscila no sentimento. Tem dia que a gente acorda de um jeito, tem dia que a gente acorda do outro jeito. Mas a orientação bíblica é para que nós amemos o tempo todo. O que significa isso? Trocando em miúdos, significa a gente expressar amor àqueles que estão perto de nós. Se eu tivesse um vizinho ruim, chato, insuportável, e ele ficasse doente, eu não ia orar para Deus matá-lo. Ao contrário, se ele precisasse, eu o levaria ao hospital. Eu estaria na casa dele dando remédio. Eu estaria lá fazendo o que tinha que fazer. Isso não tem a ver com sentimento, isso tem a ver com ação. Então, amor é ação, é atitude. Deus teve tanto interesse em nos amar que ele virou gente. A atitude dele foi se tornar um igual a nós. Pense nisso. Não fosse alguém amar você, você ainda estaria longe de Deus. A atitude de proclamação do Evangelho também é uma atitude de amor. A atitude de dar um dinheiro para uma pessoa que está precisando, a atitude de levar ao médico, a atitude de abraçar quem está triste, a atitude de ouvir quem ninguém quer ouvir, a atitude de estar perto das pessoas que não são interessantes
são atitudes de amor. Jesus fez isso e nos desafia a esta mesma atitude. Deus te abençoe, graça e paz.